Dentro de uma farmácia hospitalar, existem padronizações relacionadas a como que você vai dispensar os medicamentos, né? E isso a gente chama de sistemas de distribuição. Então, hoje vamos falar de sistemas de distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar. Além dos sistemas de padrões que a gente vai estudar, existem fluxos especiais de distribuição e dispensação que obedecem a algumas regras exclusivas, pois suas necessidades de uso nem sempre vão se encaixar no sistema de distribuição adotado dentro do hospital. Quem que pode fazer parte, então, desses fluxos especiais de dispensação? Então, são substâncias e medicamentos que a gente não tem como ficar regrando, né, para ser dispensado somente da forma do sistema de dispensação adotado, porque eles podem ter o uso necessário em algumas emergências, principalmente, né? Então, são soluções parenterais de grande volume, algumas preparações estéreis, medicamentos sujeitos a controle especial, medicamentos de emergência, os medicamentos de uso restrito, medicamentos usados para ensaios clínicos e os medicamentos para os pacientes ambulatoriais, que são os pacientes que não estão internados no seu hospital, que chegaram ali naquele momento passando por uma dor, alguma coisa assim, e vão ser atendidos e vão ser liberados. Bom, vamos falar um pouquinho então de cada sistema de distribuição. O primeiro sistema de distribuição é o sistema de distribuição coletivo. Nesse sistema, então, lá na unidade de internação, no bloco, no serviço de enfermagem, né, depende do hospital como que vai chamar. Ali são colocados então os medicamentos para uso geral, para todos os pacientes. Então, é formado um novo estoque da farmácia nas diversas unidades de internação, né? Nesse sistema, então, os medicamentos eles vão ser liberados sem que o serviço da farmácia tenha todas as informações dos pacientes, porque então o medicamento ele vai estar ali já na unidade de internação e vai ser usado conforme o médico for prescrevendo, só que o farmacêutico praticamente não tem acesso a essas informações, como principalmente dose, horário e até mesmo a prescrição própria do médico, né? Esse sistema de distribuição coletivo é o sistema conhecido como o sistema mais primitivo, então o mais antigo e a metodologia mais primitiva, né? Geralmente é um sistema que acarreta em diversos erros, principalmente os erros que ocorrem. Então, a duplicação de doses, como a gente não tem controle, não é dispensado cada medicamento para cada paciente, e sim há um apanhado de medicamentos ali e a enfermagem vai pegando e vai utilizando, pode ocorrer a duplicação de dose. Pode ocorrer uso de medicamentos de dosagem ou de vias incorretas e a administração de medicamentos não prescritos, né? Além disso, né, uma grave consequência é o alto índice de erros de administração de medicamentos que esse sistema ali vai gerar, né? Ele tem um alto custo para a instituição também, porque você tem um uso indiscriminado. Então, você deixa o medicamento a livre uso ali da enfermagem do médico, não tem controle farmacêutico sobre esses medicamentos. Então, quais são as desvantagens nesse sistema? Ocorre transcrição da prescrição médica para a farmácia, então a prescrição médica ela não é feita diretamente para a farmácia. Como essa prescrição ela vai chegar mais tarde, ela não vai chegar no momento em que é feita a medicação, o farmacêutico não tem tempo de revisar essa prescrição antes de fazer o medicamento. Então, é um sistema que causa, de todos os sistemas de distribuição, que leva a maior índice de erro na administração de medicamentos. Além disso, você tem um consumo excessivo de enfermagem, do tempo da enfermagem. Então, a enfermagem, em vez de fazer o serviço deles, que é o atendimento ao paciente, né, ele vai estar ali se preocupando com a medicação. Então, preparo, separar essa medicação e material necessário para aplicar essa medicação. E quais são as vantagens, né? Apesar de ser um sistema primitivo, existem algumas vantagens. Então, a gente tem dificilmente você tem falta de medicamentos nas unidades assistenciais, então tá tudo ali à disposição, né? Redução do número de solicitação e devolução de medicamentos à farmácia, então
o que acontece nos outros sistemas, a medicação ir para o bloco e depois ter que fazer a devolução porque não foi utilizado. Então, simplesmente se o paciente não precisa, não é pego ali na unidade, né? E daí na farmácia também você tem um menor número de funcionários requeridos, porque o trabalho da farmácia é simplesmente repor a quantidade específica que fica presente nos blocos. Depois você tem o sistema de distribuição individualizado. O que é isso? O fato do medicamento ele vai ser dispensado geralmente por períodos. Então é para o paciente, né? E a gente manda por período, às vezes de 12 em 12 horas, de 24 horas, ou período de turnos, pode fazer manhã, tarde e noite, né? Esse sistema ele pode ser indireto ou direto. O direto, então a distribuição é baseada na cópia da prescrição, eliminando a transcrição, então aquela coisa de transcrever a prescrição não ocorre, né? Aí, então, como que essas prescrições elas podem ser encaminhadas para a farmácia? Então, através de cópia carbonada, através de fotocópias, através do fax e o que mais se utiliza hoje é a prescrição informatizada, né? Então, como que pode acontecer? O sistema de distribuição individualizada ele pode ocorrer de várias formas, né? Então, medicamentos eles vão ser dispensados num único compartimento, podendo ser um saco plástico identificado, né? Sempre contendo a unidade assistencial, né? O leito, o bloco, né? O nome do paciente, todos os medicamentos, né? De forma desordenada para um período de trabalho de 12, 24 horas ou um turno de trabalho, como manhã, tarde e noite, como eu disse. Também pode ser os medicamentos fornecidos em embalagens dispostos segundo o horário de administração, constantes na prescrição médica. Então, separado então por horário os medicamentos feitos a distribuição nas embalagens plásticas. Qual que é a desvantagem do sistema individualizado, né? Então, pode ocorrer erro de distribuição e administração de medicamentos. Então, como você coloca diversos medicamentos do mesmo período e nem sempre eles vão ser administrados no mesmo horário, pode ocorrer o erro de administração, né? Você tem, assim, um consumo bastante grande do tempo de enfermagem também nesse sistema, porque a enfermagem ela tem que conferir todos os medicamentos se vieram corretamente de acordo com o que está prescrito, né? Por horário, né? Então, isso acaba desprendendo bastante tempo. Geralmente a enfermagem que faz o cálculo das doses, né, e o preparo dessas doses, então é preparado ali na bancada da enfermagem. Ocorre bastante percas de medicamentos devido a desvios, né, e também o uso inadequado. E depois a gente tem o sistema de distribuição por dose unitária, e esse é o que os hospitais almejam chegar, não são todos que trabalham, né, então por quê? Essa é a melhor condições para um adequado segmento da terapia medicamentosa do paciente. O medicamento ele é preparado, né, já diluído e vai pronto para uso do paciente, né? Então, dose unitária e distribuição ordenada dos medicamentos com formas e dosagens prontas para serem administrados, né, de acordo com a prescrição médica. Aí, então, outro princípio da dose unitária é que haja uma análise da prescrição médica e elaboração do perfil farmacoterapêutico de cada paciente por parte do farmacêutico, né? Então, a vantagem é que o medicamento ele vai identificado, né, até o momento da sua administração, sem necessidade de fazer transferência, ou seja, de injetar em bolsas, sem fazer cálculos de diluição, ele vai pronto para uso, né? E isso faz com que reduza a incidência de erros na administração de medicamentos e a enfermagem disponha de um tempo menor relacionado ao medicamento, podendo se dedicar mais aos pacientes. A desvantagem qual que é? A dificuldade de se obter o profissional farmacêutico, né, para estar ali trabalhando, né, então você tem que aumentar a quantidade de funcionários ali na farmácia. Nem todos os medicamentos a gente encontra na forma farmacêutica e na dosagem indicada para a dose unitária. Existe uma certa resistência dos serviços de enfermagem quanto à dose unitária, porque a enfermagem eles têm um lema de que se eles não prepararam, eles não aplicam. Então é uma certa desconfiança, afinal, como que eles vão aplicar algo que não foi preparado por eles mesmos? Então demora-se até se cultivar essa confiança do serviço de enfermagem na farmácia.
Para fazer preparo desses medicamentos, muitas vezes é necessário adquirir alguns materiais e equipamentos específicos para aplicação, né? E um alto investimento financeiro para montar uma estrutura para você poder preparar essas medicações por dose unitária também. É isso, obrigada.